Olá pessoas, Lilo Rodrigues na área. Para você que ainda não me conhece, sou escritor com 3 obras publicadas, daqui a pouquinho eu as mostro para você. Sou um autodidata no processo do caminho do autoconhecimento, com algumas teorias e várias práticas a respeito do nosso princípio de responsabilidade, aquilo que eu entendo que deve ser ponderado não só por mim, como também por todas as pessoas. Caso você não tenha se inscrito no meu canal, já te peço a gentileza. Clica no botão aqui embaixo, se inscreve no canal para você receber as notificações de novos vídeos. Prometo não ficar te enchendo o saco. Agora sobre as minhas obras, vamos lá. Vou lhe apresentar o Cemitério de Pássaros, que é a minha mais recente obra, lançada pela Amazon em versão impressa, que é essa que está na minha mão, e também digital. Vai lá, confere, e se você está vendo esse vídeo antes do Natal, é uma ótima pedida de presente de Natal. Prometo que você vai deixar a pessoa super feliz ao descobrir que o Cemitério de Pássaros se trata de um processo de autoconhecimento. A capa engana, o nome engana mais ainda. Também tenho aqui o livro Live Nuts, que foi o meu segundo livro publicado. Tá? O Cemitério de Pássaros é o 5º livro. Live Nuts, ela só queria ser alguém. Também disponível em versão impressa e e-book na Amazon. E aqui o meu primeiro livro, Sua Vida e Meus Sonhos, que já alcançou algumas centenas, talvez milhares de pessoas, creio eu que já esteja nos milhares. Não fico contando isso necessariamente, porém é com muito orgulho que eu apresento essas 3 obras para você. E já aproveito para entrar no assunto que também se refere aos livros digitais. Tenho 2 obras digitais disponíveis no Wattpad. Você confere aqui na descrição os links de todos eles para você poder adquirir, além de ter esta camiseta que eu estou utilizando. Também faz parte de lançamento oficial, quentinho, saindo agora da linha oficial de Sua Vida e Meus Sonhos. Beleza? Bom, um monte de recado dado, agora vamos ao assunto que interessa, que é, logicamente, o autoconhecimento. Venho aqui, conforme prometido, já há algum tempo, estava um pouquinho atarefado, muitas coisas aconteceram na minha vida, algumas perdas, infelizmente, né? Pessoas muito queridas, né? Uma pessoa muito querida não está mais neste mundo físico entre nós. Porém, tenho certeza que a jornada desta pessoa foi uma jornada excelente, que nos trouxe muito conhecimento, muita gratidão e nos deixa em paz com toda a experiência que pudemos trocar, ok? Por falar em experiência, vou fazer esse vídeo exclusivamente para responder algumas perguntas que algumas pessoas deixaram ali nos comentários, principalmente referente a um vídeo que eu tenho já há algum tempo, chamado Existência Bugada, Loop Infinito. Eu tenho 2 partes desse vídeo, onde na primeira eu trago uma teoria e na segunda eu trago já um processo com desdobramento dessa teoria sob outro ponto de vista e uma colocação do que podemos ter ou fazer com relação a isso. Então, para você que está meio perdido no assunto, o que eu quero dizer com existência bugada? O que eu quero dizer com loop infinito? Vamos lá. Tá? Só para colocar todo mundo no mesmo nível de entendimento daquilo que eu quis dizer, tanto em um vídeo como no outro. Não importa sob qual aspecto, sob qual ponto de vista eu quis colocar. Então, o que eu chamo de existência bugada? Existência bugada seria uma sensação que temos a partir do princípio que coisas se repetem na nossa vida como se algo estivesse com defeito e a gente não conseguisse consertar. Ou não soubesse, ou até mais, não tivéssemos acesso à ferramenta ideal para consertar esse bug. Bug é quando um programa de computador ou um aplicativo de celular apresenta um erro, ou um jogo apresenta um erro, ok? Seria dentro dessa linha de raciocínio. Por que loop infinito? Porque essa questão desse erro, desse problema que ocorre repetidas vezes, dando a sensação que ele está ocorrendo novamente, seria um processo de loop. Loop é quando você tem, na linguagem de programação, um processo de encadeamento, vamos dizer assim. Para simplificar, imagine o seguinte, tá?
Vamos exemplificar com a rotina que você tem no dia a dia, fora a pandemia, ok? Então você levanta de manhã, faz o seu ritual ali da manhã, né? Lava o rosto, escova os dentes, toma banho, troca de roupa, enfim. Você realiza essas tarefas e posteriormente o que acontece? Você vai para a faculdade ou vai para o trabalho, você vai realizar as suas tarefas do dia e no final do dia você chega em casa, vai tomar o seu banho, vai fazer as suas coisas. No dia seguinte você reinicia esse processo, digamos assim, de segunda a sexta. Vou chegar aqui mais para cá porque a tela ficou preta, então já que vocês não têm uma ilustração aqui no fundo, eu não quero dar as costas para vocês, fico aqui no lugar da tela e a ilustração fica talvez até um pouco mais bonitinha do que nada que vocês estão vendo ali atrás. Enfim, o processo todo tem que se reiniciar. Então você tem toda aquela rotina diária, chega no final do dia, você realiza mais ou menos a mesma tarefa e você reinicia no dia seguinte, ok? Não exatamente igual, tem algumas variações, né? Você vai colocar outra roupa e tal, mas você tem uma rotina que você repete, entendeu? Então imagine que isso seria um loop. Até então um loop saudável, ok? Quando há um erro de lógica no processo todo, seria como se você passasse exatamente, revivesse o mesmo dia várias vezes, entendeu? Acho que agora eu simplifiquei. Então seria dentro desse processo. Então a existência bugada estaria relacionada a esse loop infinito, ou seja, a sua vida tem um tipo de erro que faz com que você repita uma situação ruim, uma experiência negativa, infinitas vezes. Ok? Então, é isso que quer dizer o vídeo, dentro desse princípio. Claro que a vida não é exatamente isso, mas algumas pessoas colocaram algumas perguntas e vou tentar responder pelo menos duas delas, já trazendo um processo que é a linha que eu sempre sigo, que é de vocês ponderarem, questionarem, me questionarem, se questionarem, questionarem todas as outras teorias e práticas que vocês encontram por aí. Então vamos lá. Eu vi algum comentário, agora não lembro de cabeça o nome da pessoa, peço desculpas. Não foi, creio que necessariamente uma pergunta, mas uma linha de raciocínio que a pessoa estava desenvolvendo. A pessoa disse algo mais ou menos assim, que a sensação que essa pessoa tinha era de estar nessa repetição, como se já soubesse o que fosse acontecer, não importa o que acontecesse. Que é uma sensação muito parecida, peço perdão pela pronúncia, né, do déjà vu, que é a sensação de já ter vivido aquilo antes. Ok, então a gente tem que entender algumas questões no nosso processo. Para que você realmente tenha essa repetição daquilo que acontece, em primeiro lugar, é necessário ponderar a respeito das seguintes questões. Imagine o seguinte, você tomou as mesmas decisões, exatamente as mesmas decisões, para repetir aquilo, e aí eu vou trazer um conhecimento dentro dos princípios de física quântica. Se você alterar uma simples posição de um elemento, por exemplo, se eu mudar a xícara que está aqui no fundo, tá? Está aqui, melhor apontando, né? Está bem aqui, para onde meu dedo está apontando. Se eu pegar essa xícara, movê-la, eu já mudei toda uma realidade, ok? Dentro dos princípios de física quântica. Então, eu mudo toda uma codificação, todo um processo de energia dos objetos e do local. Então, não é mais a mesma coisa. Isso significa o seguinte, imagino eu que a pessoa pensou numa sensação, e aí eu proponho o seguinte, para quem se sente nessa condição. Você tentou mudar a sua atitude? Por exemplo, eu sabia que ia acontecer tal coisa com tal pessoa. Sabe aquele filme lá das antigas chamado Premonição? Tem algumas coisas ali imponderáveis, que seria o quê? Em primeiro lugar, essa questão da sensação pertence a você. Então, por mais que eu tente modificar o resultado da vida de alguém, o resultado da vida desse alguém pertence e é de responsabilidade desse alguém. Não importa realmente o que eu faça.
Isso não vai mudar. Então, se a pessoa tiver que passar por determinada situação de experiência na vida dela, isso vai acontecer com ela porque é ela que escolheu. Não importa mesmo o que você faça. Então, você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre a sua vida, sobre aquilo que você sente. E aí que você tem que entender os processos de desencadeamento de gatilhos. Tá? As relações com gatilhos emocionais. Então, a sensação que você tem, o sentimento que você tem é o mesmo quando algo acontece? Se for com relação a alguém, é como eu falei, você não tem controle sobre essa questão. Você tem controle sobre a sua vida. Ah, Lilo, mas aconteceu do mesmo jeito. Eu mudei o meu jeito e a pessoa reagiu igual. Você optou por não fazer aquilo? Você já testou essa opção de não fazer? É uma opção. Ah, eu não vou reagir, eu não vou tomar uma atitude, eu vou ficar neutro. Vou esperar que algo aconteça. Tentou? Ah, aconteceu. Percebeu? Tudo se refere às suas questões. E a sensação que você tem é você que vai desencadear a partir... Não falei agora há pouco dos gatilhos emocionais? Então o que acontece? Ao longo da nossa vida nós vamos tendo experiências, o nosso cérebro vai armazenando essas experiências, gravando isso em memórias e criando conexões de sinapse. O que acontece nisso tudo? As emoções são praticamente primitivas, elas disparam automaticamente a partir de princípios que nós já vivenciamos. Dependendo da sua idade, você vai ter mais isso ou menos isso. Exemplo, um jovem, um adolescente ou uma criança que nunca tinha visto um tigre e se depara com um e congela de medo. Tá? Essa reação é primitiva, porque é relacionada a nossos ancestrais que tiveram essa experiência, se depararam com tigres, sabem que o animal pode vir a atacá-los, e aí a criança, mesmo sem nunca ter visto o tigre, sente medo dele por causa dessa herança que nós temos lá no nosso DNA. É assim que funciona. Agora, experiências existenciais, que seria o quê? Questões da vida que você passa e você fica com essa sensação, aí você tem que policiar um detalhe importante. Primeiro, o que você está fazendo para desencadear esse processo? Porque esse processo é seu. Então, o que você faz para desencadear? E aí perceba, realmente você está mudando os fatores que lhe permitem ter autonomia ou não? Por exemplo, se eu sempre me colocar na mesma situação e esperar que o resultado seja diferente, né, a partir do outro, não vai acontecer. Vamos supor um exemplo. Estou em conflito com a minha mãe. Tá? Discuti com ela, ela não concorda com o meu jeito de ser, e sempre ela cai num tipo de acusação, vamos dizer assim, né? Eu recebo isso como acusação, e aí eu acabo reagindo a partir da acusação dela de uma maneira que vai causar uma discussão mais acalorada, e ela vai ficar sem falar comigo, vai me jogar coisas na cara. Ok? Tem muita gente, né, adolescentes, pessoas mais jovens, tal, que me relatam coisas assim. Ok. Você já parou para tentar mudar o seu ponto de vista? Por exemplo, sua mãe está colocando uma coisa que você não aceita. E se você ficar neutro e simplesmente só escutar? Escutar mesmo. Escuta o que ela fala, respira fundo, controla a sua respiração para você não entrar numa ansiedade, não ficar nervoso ou nervosa. E escuta. Escuta, mas não responda ela na hora. Você vai fazer o quê? Você vai escutar essa crítica dessa pessoa, que mesmo que você não goste, você vai respirar fundo, vai falar, tudo bem, entendi, no momento agora eu não vou te responder, eu vou refletir sobre isso. Você vai lá e anota. Escreva num papel. Você vai escrever o que você recebeu dessa pessoa, no caso do exemplo, a sua mãe. Você vai anotar. E mais tarde, quando você tiver esquecido da questão, não tiver mais naquela raiva ou naquela mágoa ou naquela situação de injustiça que você estiver sentindo, você vai ler com calma aquilo que você escreveu no papel a respeito daquilo que você entendeu que aquela pessoa, como eu falei no caso da sua mãe, estava te dizendo. Ok? E aí eu vou propor o seguinte, procure olhar com outro ângulo. Se você não fosse você,
e não tivesse nada a ver com o assunto, como você veria aquela situação? Ou seja, comece a mudar os seus atos. Essa é a proposta. Então essa questão de loop infinito, muitas vezes as pessoas acham que a vida está bugada, mas para que a sua vida esteja exatamente no loop infinito, você tem que repetir exatamente as mesmas coisas e ter exatamente os mesmos resultados. Se você está mudando o seu jeito de ser, mas você sabe o que acontece com outra pessoa lá na frente, aí eu tenho que te informar o seguinte, não importa as suas atitudes, a pessoa tem a jornada, tem o caminho dela. E isso vai acontecer, a pessoa vai experienciar coisas independente daquilo que você decida. Que é o que traz, né, de uma maneira, eu acho assim, a interpretação pode ser errônea, e muitas vezes com relação ao filme que eu citei, Premonição, que a pessoa fica tentando mudar o destino da outra. Eu senti que você vai morrer. E faz um monte de coisa e mesmo assim a pessoa morre. É claro que ela vai morrer, porque é ela. É ela que está vivendo o caminho dela, não é você. Então não importa o que você faça. Quer dizer então que se a pessoa tiver que ser atropelada, eu não preciso salvar ela? Não, você pode tentar salvar. Só que se essa pessoa escolher um caminho de ter uma morte trágica, por mais que você a salve, uma hora ela vai acabar encontrando a tragédia dela. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Não é que você está num processo existencial com erro. Não. Você tem que entender o que é seu e o que é da outra pessoa. E na sua vida é você que controla. É você que atrai, de alguma maneira, através da aproximação. Você começa a criar situações, você tem atitudes que vão te levar a um determinado resultado. É isso que acontece na vida de todos nós. Então, precisa se repensar o quê? Se eu estou realmente mudando os atos, ou se lá no fundo eu estou com o mesmo sentimento. Se eu estou indo com o mesmo sentimento, por mais que eu escolha, vamos supor, estou estressado. Aí eu preciso chegar num lugar. Só que eu estou super estressado com aquela reunião que eu vou ter. Eu estou nervoso, não queria falar com aquela pessoa, a gente não se dá muito bem. Mas eu tenho que ir para aquela reunião. Você concorda que tanto faz se eu for com o meu carro, se eu for de bicicleta, se eu for de ônibus, se eu for de trem, se eu for de algum transporte aí, chamar algum carro para vir me buscar, não vou falar aqui os serviços, como eu costumo dizer, eles não estão me pagando para falar o nome deles, então não vou dizer. Você chama lá pelo aplicativo e o transporte vem. Então, vai mudar o como você vai em relação àquilo que você sente em relação à pessoa que está te esperando para a reunião? Não vai. Não importa o transporte que você pegue. Não importa se você vai chegar atrasado, se você vai chegar um dia depois. Uma hora você vai ter que encarar aquela pessoa. Uma hora você vai ter que lidar com os sentimentos que você tem em relação àquela pessoa ou situação. E é disso que se trata. Você mudou o sentimento, você mudou realmente a atitude, então aí você começa a mudar fatores. Agora, se você vem exatamente com a mesma carga emocional, trazendo tudo aquilo, já no fundo falando assim, eu queria que isso mudasse, mas eu estou sentindo a mesma coisa, não vai mudar. Já são coisas a se questionar. Bom, para não deixar o vídeo muito longo, já vou direto para a segunda pergunta, que também foi feita nos comentários desses vídeos relacionados à existência e loop. A pergunta foi a seguinte, tá? Se eu não me engano, essa eu lembro que foi mais recente. Se eu não me engano, o nome da pessoa é Lilian. A Lilian me perguntou o seguinte: de onde veio Deus? De onde veio Deus? E aí eu faço uma pergunta para a Lilian e para todo mundo que está questionando de onde veio Deus. Para onde foi Deus? Se ele veio de algum lugar, ele deve ter ido para outro. Se ele vai, ele vem. Se ele vem, ele vai. Então, gente, eu não estou achando engraçada a pergunta, tá? Só que a lógica toda do processo, ela se torna engraçada. Pelo seguinte, Deus, e aí falando sério, tá? Com respeito a todas as religiões, pessoas que acreditam na existência de um Deus, de um ser superior, de alguma maneira, não importa qual, é o seguinte, isso depende muito daquilo que é a sua crença.
daquilo que a sua cultura religiosa ou espiritual, ou daquilo que você supostamente acredita, diz. Deus é calcado num princípio daquilo que o homem acredita que supostamente Deus seja. Né? A história de onipresença, onipotência e onisciência de Deus muitas vezes é atrelada a um princípio, vou dizer assim, se a gente for trazer pelas intenções do homem, a concepção de Deus passa por alguns critérios de manipulação política. Tá? Vai ler história sobre algumas religiões, você vai descobrir algumas coisas assim. Tá? Não precisa se aprofundar muito não, basta perceber quando surgem algumas coisas que você vai descobrir o seguinte: algumas religiões, elas criaram uma concepção desse ser divino, né, que chamaram de Deus, para que eles pudessem controlar melhor as massas e para que eles pudessem conduzir uma questão de hierarquia, entendeu? Ou seja, você sofre a sua vida inteira, mas esse sofrimento vai ser compensador porque você foi bonzinho e por causa disso você tem um lugar ao lado de Deus, ok? Seria mais ou menos isso. Novamente repito, não estou fazendo crítica a religião nenhuma, estou apenas colocando fatos. E um fato é uma coisa é aquilo que é o ser, que é aquilo que nós entendemos e sentimos, né? As pessoas que creem, sentem no coração delas. Outra coisa é o princípio de um ser ou alguma coisa que alguém criou com o objetivo de manipular as pessoas e poder controlar a sua própria vontade, digamos assim. Tá? Eu não, né? Mas a pessoa. Eu falo em nome de Deus, né? Eu sou um porta-voz de Deus. Então essa pessoa se coloca num patamar como se fosse um porta-voz mesmo e, na verdade, não com o intuito de trazer palavras realmente que levem as pessoas a refletir sobre suas próprias existências, mas sim de mantê-las sob controle, ok? Então passa por isso, essa questão. Então, de onde veio Deus? Esse Deus aí que eu acabei de falar, ele veio de um processo único, exclusivamente político, sociopolítico, de pessoas que queriam controlar grandes massas, ok? Então, algumas figuras chamadas de Deus, para algumas linhas aí, né, vocês pesquisem aí na história, são atreladas única e exclusivamente a isso. Claro, agregaram coisas para mascarar o processo todo, porém o princípio se baseia nisso, ok? E há outras questões, né, que vão além disso, do princípio que seria Deus. Tem gente que fala que Deus está dentro da gente, que Deus está em algum lugar do universo. Tem um livro, inclusive, que fala a respeito de o centro acima do centro, né, de coisas muito maiores e tal. Eu diria o seguinte: essa pergunta, né, de onde veio Deus, ou de onde vem Deus, ela está diretamente ligada àquilo que você ou as pessoas estão dispostas a acreditar. Eu parto do seguinte princípio: a gente poderia ficar horas e horas aqui tentando explicar essas questões e não chegaria a lugar nenhum. Porque o que mais importa, e é isso que eu vejo que a humanidade muitas vezes ela gosta de fugir do assunto. Minha opinião, ok? Respeito à opinião alheia. Tanto faz se Deus veio, se foi, para onde ele foi, de onde ele veio e para onde ele vai, ou se ele está indo, se ele está voltando. Né? E aí não confundir, tá? Quando eu falo Deus, eu estou falando Deus mesmo. Algumas religiões novamente confundem Jesus com Deus. Para mim, Jesus é Jesus, Deus é Deus. Né? Não são a mesma pessoa. Tá? Porque se Jesus de acordo com o cristianismo, se Jesus é filho de Deus, então Jesus não tem como ser Deus. Porque se Jesus é Deus, Jesus não é filho de ninguém, entendeu? Então, por aí os caras fazem a bagunça e daqui a pouco eles estão chamando um pelo nome do outro. E eu vejo, como eu acabei de dizer, uma grande bagunça. Mas tudo bem. Eu acho assim. Hoje em dia eu não perco muito tempo questionando, né, essa questão aí de
para onde veio e de onde veio, para onde vai e como vai e se está indo ou se está voltando. Eu me preocupo mais, e não é nem a palavra preocupação, eu me concentro mais em perceber o que eu estou fazendo e quais as atitudes minhas que levam a interferir no meio em que eu vivo e como. Isso se chama responsabilidade. Então, a partir do momento que você assume responsabilidade existencial, tanto faz se Deus existe, se não existe, para onde ele foi, para onde ele vai. A verdade é essa. A partir do momento que você entende que o processo que você precisa estar conectado ou conectada é o seu processo existencial, é aquilo que você pensa, sente, fala, come, como você interage com tudo que está à sua volta, aí sim você se coloca num ponto e recentemente eu analisei algumas experiências assim e as pessoas têm um conceito bem errado sobre o que é assumir essa responsabilidade. Assumir essa responsabilidade que eu falo nos meus vídeos não é tão simples assim. Primeiro lugar, que você fica sem chão, tá? Muitas pessoas se colocam num tipo de alicerce de suporte espiritual ou suporte religioso, de crença, de fé, essas coisas. Quanto mais responsabilidade você assume, mais você percebe que esse suporte, não que ele não seja necessário, não confundir as coisas, mas você entende que ele não tem muito a ver com aquilo que você decide. Ok? Ele não é fator influenciador, é mais você que influencia o fator do que o fator influencia você. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Muitas pessoas seguem um caminho de virtude religiosa, e desde crianças. Só que quando a pessoa se depara com um problema da vida real, um problema que afeta essa pessoa psicologicamente de maneira profunda, essa pessoa simplesmente surta. Ela surta, ela desenvolve psicoses assim de grau que você fala assim, não é possível que alguém que frequenta uma religião esteja dizendo essas coisas, esteja fazendo esse tipo de declarações. E você vê pessoas fazendo isso. E não são poucas. E aí eu digo para vocês, isso daí é diferente de ter responsabilidade. Entendeu? Quando você usa essas questões de crença como um suporte para o seu desenvolvimento e autoconhecimento, você se torna uma pessoa emocionalmente mais inteligente, mais equilibrada. Porque você vai usar aquele suporte que você teve, aquele conhecimento que você adquiriu, de uma maneira inteligente, de uma maneira que realmente você coloque aquilo em prática. E aquilo que eu percebo muitas vezes em situações práticas é que muitas teorias, não importa, tá? Seja religião, uma igreja, alguma coisa assim que a pessoa vá, ou uma filosofia que a pessoa acredite, né? Muitos espiritualistas, né, já vi surtarem e ficarem totalmente desequilibrados também. Porque não colocam em prática de fato aquilo. Então tudo se baseia naquilo que você realmente interage e coloca em prática na sua vida. Aquilo que você exercita. Por exemplo, eu falo para você respirar. Qualquer hora eu gravo um vídeo falando as coisas que já me aconteceram. Né? Eu não sei, se você tiver interesse em saber sobre algumas experiências, algumas eu até conto, mas as piores eu não conto para as pessoas. São poucos momentos que eu chego a contar, a revelar. Estamos nos aproximando já de meia hora, a minha intenção não é me estender muito mais, ok? Máximo 35, 40 minutos. Então, eu falo de respirar, mas eu respiro. Eu procuro respirar. Eu tenho um alarme interno que assim que aparece uma situação que eu vejo que está me deixando meio desequilibrado emocionalmente, automaticamente eu tenho isso tão repetidas vezes, eu treinei isso na minha vida, que automaticamente eu me percebo e eu mesmo mentalmente falo para mim, epa, tua respiração está descompassada, começa a respirar. Calma, respira, senão você não vai conseguir se sair bem nessa situação não. E situações muitas vezes de emergência, tá? Que você tem que parar, raciocinar, entender o que está acontecendo para não cometer nenhum tipo de... Às vezes, numa situação de risco,
principalmente quando tem a vida de alguém em jogo, e eu não trabalho com medicina, não sou enfermeiro, não sou nada disso, mas já passei por situações em que era necessário ter um mínimo de calma, porque senão tem muita gente que olha para aquela coisa e desmaia, ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? Acredito que eu respondi as perguntas, fiz a pergunta para a Lilian, né? Então, se Deus veio de algum lugar, para onde ele foi, pondere sobre isso, né? Reflita. Porém, não se preocupem com se veio, se foi, ou não fiquem se preocupando muito com essa questão de minha vida tá bugada, né? Eu tô num loop infinito, eu repito, minha vida é só uma repetição de coisas e sempre eu sei o que vai acontecer. Você tem que entender o que está chaveando isso, tá? O que está provocando isso na sua vida e por que você está insistindo nesse processo. Muitas vezes, como eu falei, basta atitudes realmente diferentes. Como eu citei o exemplo da reunião. Se eu tenho que chegar na reunião, não importa o meio de transporte que eu pegar. Eu vou chegar no meu destino se eu me deslocar até lá. Só que o que acontece se eu decidir não me deslocar? Não estou dizendo, eu já sei aqui, né, que tem gente que já está interpretando, então se eu não falar com aquela pessoa, uma hora você vai ter que lidar com a situação. Então que tal escrever antes e repensar aquilo que você vai falar? Né? Existem duas coisas hoje que afastam as pessoas dessa questão de vivência emocional. Em primeiro lugar, as redes sociais, elas te isolam e você falar com alguém por chat é uma coisa, você tá cara a cara falando com a pessoa é totalmente diferente. As reações são imprevisíveis muitas vezes e muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com essa questão da imprevisibilidade. É isso que acontece no final das contas. Então, tudo se deve ao fato da gente praticar mais. E prática não acontece só no campo da teoria. Por isso que eu trago algumas questões de princípios teóricos, mas que eles vêm de análises práticas. Vêm do convívio com pessoas, de perceber como as pessoas reagem, reação corporal, reação de fala, atitudes. Como eu falei, eu conheço terapeuta que te cancela, entendeu? Como um terapeuta pode cancelar alguém? Se ele é um terapeuta, ele deveria ter equilíbrio suficiente e falar assim, não, espera aí, temos um problema aqui, precisamos conversar, ok? Então, vejo pessoas assim, vejo gurus, né, que atraem milhares de pessoas dando lives e vem um e fala assim, você é isso. A pessoa já surta, dá um piti e fica 30, 40 minutos falando um monte para um grande público que nem sequer está sintonizado com aquela questão que a pessoa, né, e justamente pregando o quê? A questão do vamos ter equilíbrio, inteligência emocional. Então, cadê o equilíbrio e a inteligência emocional de uma pessoa que está dando uma live para 6, para 10 mil pessoas e vem um ou dois, fala alguma coisa que é uma crítica, muitas vezes até que deva ser ignorada por essa pessoa, e essa pessoa entra numa vibe negativa e ela perde 30 minutos da vida de 6 a 10 mil pessoas para querer dar, digamos assim, lição de moral. Então eu acho assim, a gente aqui, né, eu particularmente, eu procuro transmitir para vocês uma coisa que é um processo chave. Em primeiro lugar, não acredite no que eu falo, questione. Em segundo lugar, se você tem algo para comentar e colaborar, você é extremamente bem-vinda ou bem-vindo. Terceira coisa, a partir do momento que você sente que aquilo que eu estou te falando faz sentido, esse seu questionamento deve também se basear nos seus próprios processos práticos, aquilo que acontece realmente na sua vida. Vá testar. E veja se realmente funciona desse jeito para você ou não funciona. Fórmula mágica não existe. Tá? Pode funcionar para mim e outras milhares de pessoas. Para você, para o seu caso, não. É por isso que tem muitas técnicas infalíveis que falham para um grupo de pessoas. Porque essas pessoas estão num processo diferente. É aquilo que eu falo. Você pode ter entendido o problema, você só não encontrou a ferramenta que disparou o gatilho correto para que você consiga transformar aquele processo emocional que desencadeia nos seus sentimentos
e aí vai te trazer uma série de circunstâncias. Beleza? Então deixo vocês aqui com um grande abraço, gratidão por terem me assistido até agora. Mais uma vez, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, caso você tenha gostado e tenha achado esse vídeo útil. E não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever no meu canal, clica no botãozinho. Novamente, um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!